Eu que agradeço aí a oportunidade de poder falar para os irmãos aí da região de Boqueirão. É sempre uma alegria poder rever os irmãos quando eu posso ir aí presencialmente e também, mesmo de longe, poder compartilhar da palavra e aprendermos juntos a respeito de assuntos de tão grande importância para o nosso crescimento espiritual e também da nossa família. E esse é o tema principal, né, que será abordado nas próximas 4 quartas-feiras, começando de hoje. E queria parabenizar vocês por essa iniciativa de poder trabalhar essa temática da família e principalmente a respeito da responsabilidade, do papel de nós homens no contexto da família, no contexto do lar. Então, creio que vai ser uma bênção ao longo dessas quartas-feiras, poder trabalhar essa temática na Bíblia, no Espírito de Profecia e em outras literaturas também. E para não esquecer, eu já queria deixar uma recomendação para vocês, tanto homens como mulheres, esse livro aqui, tá? Inclusive, muitas coisas que eu vou falar aqui estão baseadas nesse livro. Como ajudar seu filho a amar Jesus. Sugestões práticas para transmitir valores espirituais. É um livro da Casa Publicadora e você, com certeza, vai ter aqui orientações muito importantes dessa autora que trabalhou praticamente a vida inteira nessa temática de educação dos filhos. Ela hoje trabalha esse tema, essa disciplina, lá na Universidade Andrews, nos Estados Unidos. Muito bem. O tema dessa manhã, que eu quero compartilhar com vocês, é o homem como sacerdote do lar. Então, nós homens, nós temos alguns papéis diferentes ao longo da nossa vida. Em cada fase da vida, nós temos alguns papéis diferentes. Então, começamos com o papel de filhos, logo em seguida, se nós não formos filhos únicos, o papel de irmãos. Quando nós casamos, desempenhamos o papel de esposo. Quando vêm os filhos, o papel de pais. Quando os filhos casam, o papel de sogro, e quando vêm os netos, o papel, logicamente, de avô. Se você cuida muito da sua saúde, você poderá um dia também desempenhar o papel de bisavô. E esses são os papéis. Contudo, existe uma responsabilidade, um papel que perpassa todas essas fases da vida, que podem perpassar todas essas fases da vida, que é o papel de líder espiritual, o papel de referencial espiritual, ou seja, de sacerdote da família. Como assim, pastor? Esse papel não é somente quando a gente casa e tem filhos? Não necessariamente. Possa ser que eu esteja falando aqui para pessoas que ainda nem são casadas, ou talvez para homens que são casados, mas que ainda não têm filhos. Isso não impede de você desempenhar um papel preponderante na sua família, seja ela o núcleo, marido, mulher e filhos, mas também no universo maior desse ciclo familiar. Eu digo isso por experiência própria. Eu, quando conheci o Evangelho na Igreja Adventista e fui batizado, eu tinha 18 anos, era solteiro, mas logo, como único adventista da família, eu me vi na responsabilidade de poder interceder por minha família, de ser o líder espiritual da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos. E isso trouxe efeitos tremendos. Quando a gente decide sermos pessoas de oração, quando a gente decide
ajudar as outras pessoas, espiritualmente falando, e principalmente pela oração intercessora, muitas coisas, miraculosas coisas, inexprimíveis coisas podem acontecer, como foi o meu caso, aonde eu tive a oportunidade de, me colocando como esse líder espiritual da família, ver a minha mãe sendo batizada, 3 irmãs sendo batizadas e também 3 sobrinhos e um primo sendo batizado. Então, percebam que essa responsabilidade, ela vai além da responsabilidade de um pai para com os filhos. Lógico que esse termo sacerdote do lar se refere principalmente ao papel do pai sobre os filhos. Porém, ele é muito mais abrangente do que simplesmente esse ciclo mais restrito. Então, nós vamos resumir o papel do homem como sacerdote do lar em 4 atitudes. 4 atitudes. A primeira delas é: se preocupe com a sua primeira igreja. Você sabe qual é a sua primeira igreja que você deve se preocupar? Sabe? Quem falou aí família, errou. A gente costuma ouvir aquele jargão, né? Cuide da sua primeira igreja, que é a sua família. Mas, na verdade, existe uma igreja que você deve se preocupar antes da igreja da família, que é a igreja que somos eu e você. Ou seja, eu sou a primeira igreja que eu tenho que me preocupar. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vocês? Então, nós somos um templo vivo. Nós somos a primeira igreja que nós devemos nos preocupar. Então, ao contrário do que muitos pensam, a primeira igreja que você deve se preocupar não é a família, e sim a você mesmo. E por que isso? Porque ninguém consegue dar aquilo que não tem. Ninguém consegue oferecer aquilo que não possui. Antes de você se preocupar em dar Jesus para as pessoas, você precisa se encher de Jesus. Eu costumo dizer que as pessoas às vezes se preocupam com os outros quando, na verdade, elas não têm essa condição quando elas mesmas não se enchem de Jesus. Então, o primeiro texto bíblico que eu quero ler com vocês é o de 1 Timóteo 4, verso 16. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, e se você tiver a sua aí também, por favor, abra na primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: onde está? Aqui. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Compreendeu? Então, em primeiro lugar, você precisa se preocupar consigo mesmo. Ou seja, cuide de você mesmo e da doutrina, em fazer aquilo que Deus manda você fazer. Porque se você cuidar da sua vida espiritual e se você cuidar em praticar os ensinos que Deus te deu, com certeza você vai conseguir convencer, influenciar, transformar as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, por essa razão, que a primeira atitude de uma pessoa que deseja ser o sacerdote do seu lar, da sua família, é você se preocupar com a sua própria espiritualidade.
para que você tenha condições de ajudar outras pessoas. Quando você vai fazer uma viagem de avião, há aquelas orientações de segurança antes do avião decolar. E uma delas é, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe para liberar o fluxo e coloque sobre a boca e o nariz. E se você estiver acompanhado de alguém que precisa de ajuda, seja uma criança ou alguma pessoa com necessidades especiais, coloque primeiro nessa pessoa e depois em você. É assim que diz? Não. Primeiro coloque em você e depois você coloca na outra pessoa. Primeiro você precisa se garantir. Primeiro você precisa saber que você estará em condições de ajudar a outra pessoa. Eu pesquisei um pouco sobre o porquê disso, e aí eu descobri que quando há essa despressurização, essa falta de pressão na cabine, a pessoa pode perder os sentidos em poucos segundos, dependendo de cada uma. Então, na tentativa, em meio à turbulência do avião, em você colocar a máscara sobre a outra pessoa, você pode perder os sentidos e os dois morrerem. Assim também é na vida espiritual. Você precisa, como homem de Deus, como alguém que Deus designou para ser o líder espiritual da sua família, entender que a salvação, a transformação e o sucesso espiritual da sua família e principalmente dos seus filhos depende de você. Você é um representante de Deus no lar. Ele tem você como o representante da sua autoridade em amor no lar. Por essa razão é que nós precisamos primeiro se preocupar conosco mesmos. O outro texto que fala sobre isso é o de Deuteronômio, capítulo 6, os versos 4 a 7. Eu anotei aqui e vou ler para vocês. Diz assim: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras estarão no seu coração e depois, esse depois aqui é um acréscimo meu, mas está subentendido. Então, primeiro essas palavras, amar a Deus, estarão no seu coração. Depois você inculcará a seus filhos e dela falarás quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Eu não conheço um texto bíblico dos mais de 31 mil versículos que mande o homem ou o pai amar o filho. Como assim, pastor? Não é que Deus não queira que o homem ame o seu filho, que o pai ame o seu filho. Mas Deus sabe que para que isso aconteça, ele primeiro precisa amar ao Senhor. Por isso que você vai encontrar dezenas de versículos mandando nós, homens ou mulheres, as mães, os pais, amarem a Deus. Porque essa é a única maneira de recebermos uma influência para amar também os nossos filhos. Então percebam que o nosso papel como líderes espirituais, sacerdotes do lar, depende em grande parte, ou praticamente depende totalmente, da nossa comunhão com o Senhor, da nossa espiritualidade ao Senhor. Infelizmente, eu fui criado num lar sem pai. O meu pai era um homem que não era temente a Deus, era um homem que não buscou a Deus, e por essa razão ele não teve sabedoria para conduzir o seu casamento, para criar os seus filhos e para ser o chefe de família. E começou a beber, farrar, bater na minha mãe, e o resultado foi que abandonou a família, abandonou a minha mãe com 4 filhos. E isso trouxe
consequências e desdobramentos nefastos muito grandes para a minha família. Então percebam, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais teremos condições de abençoar e ajudar a nossa família. Quanto mais nos afastamos do Senhor, mais a gente perde a noção, a sabedoria e a iluminação do céu para desempenharmos o nosso papel como sacerdotes do lar. Então, primeira atitude, se preocupe consigo mesmo, com a sua espiritualidade, porque ninguém pode oferecer, dar aquilo que não tem e aquilo que não é. Segunda atitude, já relacionado com essa situação que o meu pai incorreu. Segunda atitude, ame sua esposa. Perceba que até agora eu não estou nem falando do nosso papel como sacerdote de forma direta com os filhos, e a gente vai entrar daqui a pouco. A segunda atitude, amar a nossa esposa. Entenda uma coisa, por mais que você tente passar os valores, passar os princípios, os ensinamentos para os seus filhos, através de palavras, é por aquilo que eles veem, que eles certamente irão aprender. Então, o maior presente que um pai pode dar ao seu filho é amar a mãe deles. E o maior presente que uma mãe pode dar aos seus filhos é amar o pai deles. É por essa razão que o apóstolo Paulo, eu vou ler aqui o texto para a gente ganhar tempo, que está aqui na minha telinha, de Efésios 5. Em Efésios 5, Deus, através de Paulo, repete por 3 vezes a orientação divina de que o homem deve amar a sua esposa. Então, no verso 25, ele diz: maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Verso 28, assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. E no verso 33, ele repete mais uma vez e diz: no entanto, também, quanto a vocês, cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo. Por que Deus repete tanto isso? Porque ele sabe que a única maneira de colocar o amor no coração dos filhos é através da experiência de amar a esposa. Amor gera amor. Eu gosto muito de uma música do Padre Zezinho, e a música da Oração da Família, que vocês devem conhecer. Essa música tem uma letra impressionante. Ela diz assim, ó: que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada separe um casal sonhador. Por quê? Porque, e aí ele fala no refrão, que a família comece e termine sabendo aonde vai. Que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. E que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E qual o resultado de tudo isso? Que os filhos conheçam a força que brota do amor. Ou seja, a única maneira de nossos filhos entenderem o amor de Deus é ver o exemplo da representação desse amor dentro do lar, através do casal, marido e mulher. Então, segunda atitude para nos tornarmos sacerdotes do lar eficazes nesse nosso papel: ame a sua esposa. Terceiro, agora sim vamos entrar numa parte mais prática, né? Terceira atitude: ensine seu filho pela palavra e pelo exemplo. Já que a gente está aí em Efésios, capítulo 5, vamos abrir agora em Efésios 6, verso 4.
Efésios 6:4, vou abrir aqui a minha Bíblia. Efésios 6:4 fala o seguinte, a minha versão é a Nova Almeida atualizada. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o pai, ele tem a responsabilidade de educar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o pai, ele representa a autoridade de amor divina, sendo então um reflexo da paternidade de Deus. As crianças, principalmente, elas não sabem exatamente quem é Deus, como Deus age, então o pai é como Deus para elas. O referencial que elas têm são os pais. Sua ausência, ou seja, a ausência do pai principalmente, ela pode gerar lacunas espirituais e emocionais, afetando a compreensão que a criança terá de Deus como pai. Então, percebam que o nosso exemplo, ele é preponderante nesse papel que nós temos de gerar em nossos filhos a compreensão de quem de fato é Deus, do amor de Deus. Então, o exemplo, ele desempenha um papel preponderante. Eu até anotei aqui duas frases. A primeira é de Albert Schweitzer, que é um filósofo, teólogo e médico missionário na África no século XVII. Ele diz o seguinte: exemplo não é a coisa mais importante para influenciar outras pessoas, é a única. Uau! E a outra frase é do pastor Ayrton Keeler, nosso presidente mundial da igreja. Ele diz: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Um dia desse eu estava conversando com meu filho e ele estava para vender o carro dele, né? E aí estava gastando muito dinheiro e eu disse: Lucas, por que você vai gastar tanto dinheiro assim no carro se você vai vender o carro? E aí ele disse: meu pai, é porque eu não consigo vender o carro com tantos defeitos, eu me sinto como se estivesse enganando a pessoa. E aí eu louvei a Deus por isso e disse: parabéns, meu filho, Deus seja louvado pela sua atitude. E ele disse: meu pai, na verdade, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor quem me ensinou isso. Quando o senhor ia vender os carros, ou o senhor consertava o que tinha de consertar, ou avisava para a pessoa quais eram os defeitos, lembra? Eu nem tinha lembrado disso, porque, na verdade, a gente faz as coisas, às vezes, de forma despretensiosa, mas finda influenciando nossos filhos, né? E eu sempre levei Lucas para tudo que eu ia fazer, e isso é um dos papéis importantes de nós pais, ensinar pelo exemplo, né? Os filhos, eles formam o seu caráter e até a sua orientação e formação sexual com base naquilo que ele vê em casa, no exemplo de varonilidade, de paternidade, de amor e também de integridade e honestidade que o pai desempenha em casa. Então, como eu sempre levava Lucas para vender os meus carros, duas coisas aconteceram. Ele aprendeu essa parte aí de ética, mas ele também aprendeu até a vender carro, né? Com eficiência. Por exemplo, os meus últimos 3 carros, quem vendeu foi meu filho. Eu fiz uma cirurgia recente de coluna e eu precisava vender meu carro para trocar. Chegou o período para isso acontecer. E aí, botei aqui na internet, passou 3, 4 meses e eu não consegui vender. Aí recorri a Lucas mais uma vez, ele saiu da Bahia, veio aqui, pegou meu carro, levou para a Bahia e na mesma semana vendeu. Olha só. E vendeu da maneira como a gente sempre costuma fazer, de forma honesta, mostrando tudo o que aconteceu, batidas, defeitos, etc.
Então, percebam, amigos, nós temos a responsabilidade de, como líderes espirituais da nossa família e dos nossos filhos, entender que, por mais que você ensine por palavras, eles vão entender aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Ellen White, ela tem um texto do livro Conselhos para a Igreja, página 148, que diz o seguinte: todos os membros da família se centralizam, olha só que texto, se centralizam no pai. Ele é o legislador, ilustrando na própria varonilidade as importantes virtudes, dois pontos: energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. Então, se você quer que seu filho tenha todas essas qualidades, você não deve se restringir apenas em ensinar por palavras. Você tem que ser essa pessoa honesta, íntegra, paciente, diligente, trabalhadora, corajosa e amorosa, ou seja, prestativa. Se você quer que seu filho seja um homem de oração, você primeiro tem que ser um homem de oração. Você quer que seus filhos tenham desejo de ir para a igreja todos os cultos, você precisa ir para a igreja todos os cultos. Você quer que seus filhos sejam missionários, pessoas envolvidas com as atividades da igreja, com a pregação do evangelho, você primeiro tem que ser uma pessoa envolvida com a pregação do evangelho e com as coisas da igreja. Então, os nossos filhos podem não saber de muita coisa, mas uma coisa certa que eles sabem: o que é hipocrisia e o que é coerência. Então, a coerência é que vai gerar a transformação em nossos filhos. E para concluir, a quarta e última atitude que eu gostaria de compartilhar com vocês tem funcionado aqui comigo, com a minha esposa, com a nossa família, e pode funcionar com você também, que é a oração intercessora. Então, fazendo aqui um pequeno resumo, fazendo aqui uma pequena recapitulação. Você quer ser um sacerdote do lar? Você quer ser uma influência espiritual positiva para a sua família, para os seus filhos? Então, primeiro, cuide da sua espiritualidade, de você mesmo. Segundo, ame a sua esposa. Esse é o maior presente que você pode dar aos seus filhos. Terceiro, ensine, não só por palavras, mas principalmente pelo exemplo. E por último, interceda por eles todos os dias. E aqui nós temos o exemplo de Jó, notei aqui o versículo, capítulo 1 e verso 5 do livro de Jó diz assim: quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, olha só, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E o texto conclui dizendo: Jó fazia isso continuamente. Vocês estão entendendo porque Jó tinha uma família tão próspera, uma família exemplar, no qual Deus, lá no céu, falou: vistes o meu servo Jó? Quando ele elogiou Jó, ele estava elogiando não só Jó, mas Jó e a sua família. E o resultado da bem-sucedida família de Jó era fruto de um hábito que todos nós, principalmente quando nos tornamos pais, devemos devemos ter, que é o hábito de orar todos os dias pelos nossos filhos. Eu já tive o privilégio de casar os meus 2 filhos e sempre fiz questão de dizer isso para eles e de até colocar no meu sermão no dia do casamento.
que a gente pode estar longe, mas nós, eu e a mãe deles, continuaremos sendo um farol. Ou seja, o farol tem o objetivo de ser, primeiro, um referencial, ou seja, eles podem contar conosco sempre, e segundo, uma luz, ou seja, nós sempre estaremos orando por eles. A minha esposa é uma mulher de oração. Eu tive a oportunidade de casar com uma mulher de oração. Quando os meninos eram pequenos, ela acordava toda madrugada. Cansei de acordar de madrugada para ir ao banheiro, acordar de madrugada e quando olhar do lado ela não estava. Ela estava na porta ou até dentro do quarto dos meninos, orando por eles. E o tempo passou, os filhos se casaram, cada um na sua casa, e longe da casa que casa, um está na Bahia e outra, e Rebeca está em Cuiabá, mas mesmo de longe, todas as noites, se eu acordar de madrugada e passar a mão do lado, eu não vou encontrar a minha esposa, talvez. Ela vai estar ajoelhada, orando. E nem precisa perguntar por quem ela está orando. Ela vai estar orando pelos nossos filhos. E nós cometemos muitos erros ao longo da criação dos nossos filhos. Eu, particularmente, cometi muitos erros, minha esposa também, mas o fato de termos orado pelos nossos filhos, eu acho que deve ter compensado todos os erros que nós cometemos. Porque quando a gente ora, quando a gente trabalha, é só nós que estamos trabalhando. Mas quando a gente ora, é Deus que trabalha por nós. Então, entenda isso. Se você quer ser um pai, uma mãe de sucesso, você precisa orar pelos seus filhos todos os dias. O que você orou hoje não serve para amanhã, o que você vai orar amanhã não serve para depois, o que você orou ontem não serve para hoje. Você precisa orar todos os dias. E Deus vai responder sua oração. Deus vai abençoar os seus filhos. Satanás, ele pode até querer acusar a Deus, dizendo, mas você não pode abençoar ele porque ele não pediu. Deus vai responder assim para Satanás, tudo bem, ele não pediu, mas tem alguém pedindo por ele. Ou seja, a oração intercessora é nós emprestarmos a nossa voz para abençoar outras pessoas. Veja que impressionante, né? Existe o livre-arbítrio, Deus só abençoa se a pessoa quiser e se a pessoa pedir. Mas ele pode abençoar quando o outro pede por ela. E é isso que acontece na oração intercessora, principalmente no contexto da família. Existe um texto, esse texto eu já procurei no Espírito de Profecia, não está. Algumas pessoas mencionam como estando no Espírito de Profecia, mas mesmo assim eu vou mencionar esse texto porque eu acho que ele é verídico. Eu acho que ele, de acordo com a Bíblia, ele demonstra uma veracidade no sentido de que isso realmente pode existir. O texto diz que antes de Jesus se despir de suas vestes sacerdotais e vestir as suas vestes reais para retornar a esse mundo, ele ouvirá e responderá à oração intercessora de uma mãe ou de um pai pelos seus filhos. Então, creia nisso. Deus, ele pode todas as coisas, como diz o apóstolo, como diz como diz Tiago, não era apóstolo, o Tiago que escreveu a carta de Tiago, ele diz o seguinte, eu quero encerrar com esse texto. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E olha o que ele diz em seguida. E orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A nossa súplica e intercessão, ela pode muito mais do que a gente pode imaginar. Eu concluo dizendo que, resumindo, né? Alguém aqui perguntou, eu perdi o terceiro
Terceira atitude. Então, vamos só fazer uma recapitulação rápida. Primeira atitude, se preocupe com a primeira igreja, que é você. Ok? Primeiro, sua vida espiritual. Segunda atitude, se preocupe com seu casamento. Ame o seu cônjuge. Maridos, ame a esposa. Mulheres, ame seu marido. Respeite seu marido. Se isso acontecer, vocês já terão alcançado uma grande parte da tarefa de serem sacerdotes do lar. Terceiro, ensine a criança, principalmente com o exemplo. Ensine com palavras. A Bíblia diz que você tem que ensinar sentado, andando, ao deitar, ao levantar, culto de manhã, culto de noite, mas principalmente pelo exemplo, é o terceiro item. E a quarta atitude, seja um homem, uma mulher de oração. Interceda pelos seus filhos todos os dias. E concluo dizendo, o que o amor e a oração não fizer por alguém, outra coisa não fará. Se eu pudesse resumir tudo que eu falei em 2 palavras, eu resumiria. Ame a Deus em primeiro lugar, sua esposa, e você vai ter capacidade para amar os seus filhos. E em segundo lugar, ore. Ame e ore. Se você fizer isso, você pode ter muitos defeitos como eu tenho, pode cometer muitos erros como eu cometo, como eu cometi na criação dos meus filhos, mas certamente você vai ser bem-sucedido no papel de sacerdote do seu lar. Que Deus te abençoe, que você decida hoje ser um homem e uma mulher amorosos, e que você decida hoje ser um homem e uma mulher de oração. Se assim o fizerem, Deus os capacitará para que vocês sejam sacerdotes do lar de vocês. Que Deus abençoe. Vamos orar então. Pai bendito, Deus amado, nossa gratidão pelo privilégio de poder acordar de manhã e já termos contato imediato com a Tua palavra, com a oração e também meditando em temas tão importantes como esse que acabamos de meditar. Pedimos que abençoe para que essa prática não aconteça somente no dia de hoje por conta desse culto, mas que todos os dias possamos acordar nesta hora para buscar o Senhor como primeira tarefa do dia. Abençoe a Deus cada pai, cada mãe, cada família aqui representada, e que esse sonho de termos um lar como um pedacinho do céu nesta terra possa ser uma realidade, se não agora, mas muito em breve, na vida de todos aqueles que fazem parte da família de Deus aqui na terra. Dá-nos um dia feliz na Tua presença e permaneça conosco ao longo desse dia, em nome de Jesus. Amém.